toda honra e glória ao Pai nosso que está nos céus e em todas as entidades vivas. O ser humano habituou-se a existir dentro dos seus princípios religiosos e ilusórios do mundo temporal. Mas, para o pensar da humanidade, o mundo é a verdade em que eles atuam, lutam e guerreiam por uma falsa sobrevivência corporal. Entretanto, não alcançam a sua necessidade de vida eterna na alma. O homem não luta pelo seu espírito, procura somente no corpo físico a razão de seus sentidos. Nesse mundo, o ser humano e as próprias crenças, igrejas, foram todos submersos pela força dos poderes terrenos, onde os valores do ter ultrapassaram as verdades da lei. Então, a ignorância os levou a capitanear conhecimentos absurdos, contrários à própria verdade do ser interior. Porque o homem tem mais amor pelo mundo do que por Deus, a fonte da vida eterna. O mundo é a razão em que os sentidos do ser humano se agregam em plena consciência como sendo a verdade de suas necessidades existenciais. Por isso a natureza humana é ser possessiva. Acredita ser dono daquilo que não é e jamais será. Apenas tem, por um período limitado, a vontade do Espírito que mostra que ele não é dono do corpo, nem da casa em que mora, nem mesmo da sua esposa ou de seu marido. São apenas companheiros de jornada, pois um pedaço de papel firmado no tabelião não implica em um homem querer dominar uma pessoa como sendo ele o dono, ou ela também com a forma de dona de uma pessoa, pois ninguém é dono de ninguém. Cada um tem sua individualidade, que é separada e também tem que ser respeitada pela lei. Todos somos um, mas nem todos os homens ainda estão no equilíbrio deste conhecimento universal em que todos somos iguais. Deus vive em todas as criaturas humanas, em todas as entidades vivas, mas o homem não compreende como Deus se manifesta no ser interior. Assim, o homem teme buscar a sua verdade como de fato ela é perante a lei de Deus. A cada dia, o ser humano se afasta de sua unidade divina, pois o mundo é uma quimera, uma miragem, que, com o passar dos tempos, vai se transformando, se modificando, chegando ao fim, como são todos os corpos do universo. E diante de tantas coisas em que o homem ainda
está cego, não conseguiu entender, fica difícil ele se achar na unidade de si mesmo. Portanto, o ser humano ainda está buscando, ainda não acordou. E se ele não mergulhar no oceano supremo e emergir de suas águas para ver a luz do seu eu, ele continuará a existir sem alcançar a sua essência espiritual, a sua verdade, origem, de como encontrar a fonte que lhe deu vida. O homem, mesmo clamando por Deus em suas religiões, ele está fechado às coisas mais sutis e sublimes do espírito, porque a morte virá e o mundo passará, mas o espírito permanecerá vivo na eternidade da morada de Deus. Enquanto o homem não compreender todas estas coisas, ele continuará sem norte, ancorado ao porto da insegurança terrena. O homem continuará sendo puxado pela correnteza deste mundo ilusório, onde aos poucos o homem morre, antes mesmo dele morrer na carne. Em verdade, aonde está a luz interior humana, enterrada sobre os escombros das coisas do mundo, ilhada pelos barulhos do materialismo sem alma, fechada nos gozos dos desejos e dos sentidos do homem, são muitas as interrogações que o ser humano tem dentro de si e que as religiões não ensinam, porque prometem apenas as coisas terrenas. E se ensinam, fogem da simplicidade para ensinar em cima de regras e coisas semelhantes. Deus é simplesmente uma pessoa amorosa, carinhoso. É um pai que ama todos os seus filhos sem exceções. Porque ele conhece cada fio de cabelo de seus filhos e o porquê de suas palavras, obras e ações que ferem sua lei do céu. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus filhos, por seus amigos. Assim nos ensinou Jesus. Meus amigos, olhai para si, olhai para o mundo, para o céu, para as árvores, para os pássaros voando no céu. Tudo isto desaparece, tudo isto morre. Mas, mesmo que o seu corpo tombe, morra, seu ser, seu pensamento, suas palavras continuará, seu pensamento continuará a existir. Mas para que isto aconteça claramente no dia de sua morte, aprenda a conhecer o mecanismo que você possui dentro de você e que faz parte da espiritualidade de Deus, pois a sua fonte de vida não é o mundo.
Sua fonte de vida é Deus, aquele que criou todo o universo, aquele que separou as águas da terra seca. Portanto, meus amigos, eu estou ensinando aquilo que me propuseram a ensinar, segundo a vontade de Deus, que me faz caminhar para poder ensinar as coisas como elas são na espiritualidade de Deus, sem credo, sem raça e sem cor, porque somos todos um. Depende do seu querer, depende do seu amor por Deus, e você reconhecerá aquele que é de Deus e aquele que faz parte de um mundo que em breve morrerá como o corpo, toda a materialidade, porque a vida, a existência humana morre, mas a existência espiritual, essa é eterna, essa viverá para toda a eternidade. Então, viva em Deus, não viva no mundo. Ou então eu diria, viva no mundo, mas não se misture com o mundo. Apenas caminhe com ele. Faça o que tem para fazer, nada mais do que isto. Porque Deus é o nosso Senhor, enquanto o mundo é apenas a parte baixa, aonde Deus põe os seus pés. Que a paz de Deus seja com todos.